passamos a apresentar a leitura comentada da Palavra de Deus. Programa Momentos com Jesus. Leitura comentada da Palavra de Deus. Eu convido a me acompanhar na sua Bíblia, que o importante é que você também esteja lendo aí na Bíblia, acompanhando. Eu uso uma edição da Bíblia Revista Atualizada. E eu lhe convido a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Lucas, capítulo 7. E eu vou trabalhar agora aqui nesse quadro do verso 1 até o verso 10. Vou dar um tempinho para você abrir a sua Bíblia aí. Lucas, capítulo 7, do 1 ao 10. Podemos ler? Amém. Vamos ler então. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 7, os versos do 1 ao 10. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Este, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Louvado seja o nome do Senhor. Linda passagem que a Bíblia nos relata em Lucas, capítulo 7, do 1 ao 10. Vamos buscar agora entendimento versículo por versículo. Nós lemos no versículo 1 que Jesus estava entrando, ou havia já entrado em Cafarnaum. Diz: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Então, muito bem, ele entrou em Cafarnaum. Vamos entender um pouco porque é importante a gente parar aqui e meditar. Por que Cafarnaum? Que sentido tem? Qual o significado para nós? Não foi numa cidade como Jerusalém, era uma cidade bem menor, Cafarnaum. Em Cafarnaum, por ser exatamente uma cidade pequena, a força policial que estava lá era uma centúria. E quem comandava esta centúria era um oficial romano que tinha o cargo de centurião, por isso chama centurião romano. Você sabe que Roma era quem dominava política e economicamente Israel. E todos os impostos eram arrecadados e remetidos para Roma. E eles os romanos mantinham a ordem, e aquele povo ainda numa escravidão disfarçada, um domínio romano,
com a presença do exército, dos soldados. E em Cafarnaum tinha, vamos dizer, um destacamento. A nível de Cafarnaum, aqueles 100 soldados prestavam lá o serviço que era preciso para manter a ordem, a calma e assegurar o domínio romano ali naquela cidade, abafando possíveis revoltas, enfim, eles mantinham a ordem. A exemplo das nossas pequenas cidades do interior, que têm destacamentos policiais. Eu já trabalhei em muitas cidades pequenas e recordo-me que tinham destacamentos policiais e, na verdade, o encarregado de comandar aqueles soldados era tido como uma grande autoridade naquela cidade pequena. Afinal, quando se precisava de polícia, era com ele que se contava. Então, para o irmão entender a importância deste centurião romano, ele era uma das autoridades, se não fosse a autoridade na cidade de Cafarnaum. Mas note bem, ele não era do povo judeu, ele era romano. E como romano tinha a crença dele, a religião dele, enfim, embora respeitasse os judeus. E o que nós temos aqui então? Jesus entrou em Cafarnaum. E no versículo 2 diz: e o servo de um centurião, já falei dele agora, a quem este muito estimava, ou seja, o centurião tinha um servo a quem ele estimava muito. E este servo, ele estava doente, quase à morte, à beira da morte. O exemplo que nós vemos, por exemplo, eu até usei esses dias na igreja este exemplo. A família da minha esposa morava no interior aqui de Malta, no sítio, e tinha uma senhora que não era parente deles, era uma espécie de empregada na casa, e Maria Rosa chamava-se ela. E ela ali ajudou a criar os filhos todos do meu sogro, morou muitos anos com eles, embora não fosse exatamente uma empregada, mas ela servia lá, ajudando em troca de um lugar para dormir, comida para comer. E ela era muito estimada, muito amada. E acontece casos assim, pessoas que às vezes não são da família e que ajudam a criar os filhos lá do pessoal da família, e por quem essa família se apega muito. Uma pessoa que trabalha muitos anos na sua casa, você passa a querer bem aquela pessoa como se ela fizesse parte mesmo da família. E é essa imagem que eu tenho deste servo de centurião, que estava doente, à beira da morte. Quer nos parecer que ele muito estimava que fosse alguém que talvez tivesse, quem sabe, ajudado a criá-lo, a criar os seus filhos, e ele amava aquele servo, não queria vê-lo morrer, se condoeu. Mas vejam bem, pensa comigo, sendo uma autoridade romana, lá em Cafarnaum, ele seguramente não estaria tendo problema financeiro para tratar daquele servo. Porque ele, sendo autoridade, sendo tão importante, a medicina local estava toda ali à disposição para aquilo que ele precisasse. Bastava ele chamar alguém. Provavelmente, ao que tudo indica, já tivessem esgotadas as possibilidades de cura aqui com os médicos da terra. Então, o oficial romano, com o seu servo amado à beira da morte, o que ele faz? Ele chama alguns anciãos, pessoas que também eram muito respeitadas. Ele diz aqui no verso 3: tendo ouvido falar a respeito de Jesus. Aqui é importante. Esse homem romano ouviu falar de Jesus. E, bonito, vendo que a medicina humana não tinha mais saída, em seu coração ele acreditou firmemente, mesmo não sendo do povo de Deus, mas ele acreditou. Ele teve a sua fé despertada que Jesus poderia ter a solução, ou deveria ter a solução para aquele problema do seu servo. Ele então enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo.
Aqui nós vemos, mais uma vez, em outro relato bíblico, a exemplo de tantos outros, um exemplo claro do que é a intercessão. O que é a intercessão? As pessoas se colocam diante do Senhor pedindo pela vida de outra pessoa, que se quer bem, que se ama. É o que a gente faz quando está orando por nossos irmãos, quando ora por alguém da família, por um filho, por um pai, por um parente, ou até mesmo por uma pessoa que a gente nem conhece, mas que nos pede: ore por fulano, está numa situação difícil, e a gente vai e coloca a nossa fé em ação, através da oração, intercedendo pela saúde ou pela vida daquela pessoa. Foi o que os anciãos fizeram. Eu acho interessante também que ele mandou os anciãos, buscando ter mais ainda credibilidade. Jesus, vendo que já eram pessoas idosas, judeus, os atenderia. E eles foram e pediram então que fossem curar o servo do centurião. No verso 4 diz: estes, ou seja, os anciãos, não é? Chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno que lhe faças isto. O que é isso com instância? Eles insistiram, repetiram, pediram muitas vezes, afirmaram categoricamente, insistindo. É o que a gente faz na oração. Nós buscamos, insistimos e não desistimos, e com instância, né? Com instância, eles pediram, suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Bom, aqui eles dão informações a Jesus quem era aquele a quem eles estavam atendendo o pedido de interceder pelo servo. Olha, ele merece, como quem diz: Senhor, tá certo, ele não é judeu, tá certo, ele não é do nosso povo, tá certo, ele é do povo que está nos oprimindo, mas esse homem é diferente. Aquele ali, ele merece porque ele tem um coração diferente. Veja, apesar de ele ser um centurião romano, um oficial romano, mas ele não está nos oprimindo, ele não veio para nos oprimir, ele é um homem bom, ele é amigo do nosso povo, e diz: e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Vejam que o homem de repente era bom mesmo, que ajudou com o seu exército a construir a sinagoga em Cafarnaum, onde os judeus poderiam cultuar o seu Deus, embora ele não fosse dessa religião, mas ele tinha o poder, e ele ajudou o povo. E o povo foi grato e foi pedir a Jesus que atendesse o pedido dele. No verso 6, diz que Jesus foi com eles. Mas acontece algo interessante aqui. Já perto da casa, o centurião enviou-lhe outros amigos para dizer ao Senhor: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres em minha casa. Que coisa linda! Ele não se sentiu digno de que Jesus entrasse na casa dele. Não é que ele não quisesse, não. Ele sendo a maior autoridade local, ele sendo o centurião, o homem que tinha o poder terreno nas mãos, ele reconhece que aquele poder que ele detinha não era nada diante de Jesus. E ele se sentiu assim, talvez a última das criaturas. Esse homem se humilhou, se rebaixou e dizia: eu sou romano, eu não sou dessa religião, eu sou um infeliz, miserável, pecador, tenho um poder aqui, mas como ser humano eu não sou digno que este Jesus entre na minha casa. A minha casa não tem condição de que este homem entre. E ele disse: por isto eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Ele confirma que não se sentia, que a casa dele não era digna, que ele mesmo, principalmente, não se sentia digno de estar na presença de Jesus. Mas mesmo assim, ele acreditava que Jesus teria compaixão dele e o atenderia. E ele pede: porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado.
manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Isso é fé. Senhor, o Senhor não precisa nem vir aqui em casa. Agora, eu tenho certeza, eu creio, que se o Senhor mandar, ele vai ser curado. Uma palavra tua muda toda a situação. E aí, ele explica, porque eu também sou um homem sujeito à autoridade, eu tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a este, vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele faz. Ou seja, eu entendo que é autoridade, mas a minha autoridade, como centurião romano, ela para enquanto eu posso manobrar as pessoas. Mas doença, meu poder não chega a tanto. E aí ele reconhece a autoridade de Jesus sobre as enfermidades, a autoridade de Jesus na condição de filho de Deus, do próprio Deus, que tudo pode, que nada é impossível. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele. Irmão, eu paro aqui para a gente pensar nisso. Admirou-se Jesus dele. O que este homem fez causou admiração em Jesus. Quanto a nós, será que o que nós temos feito consegue causar admiração em Jesus? O que é que você acha assim que causaria admiração em Jesus? O que foi que causou admiração em Jesus na atitude desse centurião romano? Foi a sua fé. Fé, sem fé é impossível agradar a Deus, mas tudo é possível ao que crê. Por isso, este homem fez com que Jesus se admirasse dele. Então, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. A admiração foi tanta que Jesus quis compartilhar e aproveitou para dar uma lição, porque ele estava sendo seguido por quem? Pelos judeus, o povo eleito por Deus, o povo escolhido por Deus, e ele está dizendo para eles que nem mesmo em Israel, ou seja, nem mesmo entre vocês, nem mesmo entre o povo que se chama pelo meu nome, eu encontrei uma fé semelhante a esta, igual a esta. Agora encontrei essa fé tão forte lá, onde menos era para se esperar, num romano, num todo-poderoso romano, mas que entendeu a autoridade e a supremacia de Jesus. Quantos de nós agimos assim, irmãos? Somos do povo de Deus, mas na hora que a necessidade chega, em vez de procurar Jesus, a gente recorre a tantas outras coisas e deixa, como que nunca teve experiência com Jesus, como nunca sabe como ele já agiu em outras vezes, a gente é fraco, a gente se esquece. E aí, o encerramento da passagem termina com o quê? Com a bênção conquistada, com a bênção alcançada. Se ele queria a cura do seu servo, e demonstrou a sua fé perante o Senhor, e através da intercessão chegou ao conhecimento do Senhor, e o Senhor conferiu ali a fé, o tamanho da fé. Aí, irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus, mas tudo é possível ao que crê. Voltando para casa os que foram enviados, diz no versículo 10, o que aconteceu? Encontraram curado o servo. Amém. Jesus mandou, enfermidade, sai. A oração foi ouvida, foi atendida, a cura foi realizada. Por quê? Alguém teve fé e alguém também teve fé também o suficiente para interceder e buscar Jesus e encontrar em Jesus a solução para aquele problema. Que tremenda lição, que belo ensinamento o Senhor nos brinda nesta tarde. Estamos com alguém doente? Estamos enfrentando momentos difíceis? Qual é a sua doença?
Qual é a sua necessidade? Qual é o seu problema? O que você está padecendo? Tenha fé o suficiente e busque o Senhor com fé, crendo que Ele vai lhe dar a resposta. E, se for assim, meu irmão, a sua casa será igual à casa do centurião, quando se deram por conta que Jesus, de uma forma miraculosa, milagrosa, maravilhosa, havia curado aquele servo que levantou-se e a festa foi grande naquela casa. Assim vai ser a festa na sua vida. Creia no Senhor Jesus, não duvide, peça e receba a bênção em nome de Jesus.